Pensando em Jesus, agradecendo por podermos estar aqui hoje para mais um conhecimento e a espiritualidade sempre nos ajudando, nos intuindo sempre para o bem, ajudando as pessoas que aqui não puderam vir hoje, que elas sejam amparadas e nós aqui também levando tudo o que aqui for nos ensinado para a nossa vida. E assim, vamos dar seguimento à primeira parte do nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Causas atuais das aflições. Acho que é melhor eu segurar, né? Tá. Causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer, de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta, ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências? Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida interroguem friamente suas consciências. Que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nesta situação. A quem culpar então por todas essas aflições, senão a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é a sua negligência. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Vocês, não sei se notaram, o tema hoje aqui está diferente do que estava anunciado ali, mas foi uma mudança aí de última hora, então peço desculpas aí para quem estava esperando ouvir aqui sobre atitudes cristãs do dia a dia, né? Que vai ser numa outra oportunidade. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre vencendo as adversidades do caminho. E lembrando que, bom, tem duas notícias para dar para vocês, uma boa e uma ruim. A ruim é que nós sempre vamos ter adversidades, que são testes, provas que acontecem na nossa vida, eventos que aparentemente são negativos. São como presentes que vêm embrulhados com um papel feio, né? Mas que com o tempo, na medida em que a gente vai digerindo aquele evento,
aquilo que aconteceu de aparentemente negativo, a gente vai então desembrulhando aquele evento e percebendo que na verdade foi um grande presente que a vida nos deu, no que diz respeito a aprendizado, a preparo para as próximas adversidades que virão. E aí, a boa notícia é que elas não acontecem o tempo todo. Né? A gente não vive apanhando. Eu tinha uma avó que dizia assim, enquanto o chicote vai e volta, as costas te cansam. Né? Então, dá tempo para a gente respirar um pouquinho e se preparar para a próxima. Porque, na verdade, não são necessariamente eventos negativos. Vai depender do que a gente faz com eles. Então, e eles podem muito bem ser escolhas, né? E, na verdade, na grande maioria das vezes, são frutos de escolhas que nós fazemos. Ou que já fizemos, então, anteriormente, né? Até em vidas passadas. Mas, na maior parte das vezes, é agora mesmo, né, que acontece. São consequências, vamos dizer assim. São resultados e não necessariamente adversidades. Agora, para enfrentar essas adversidades é necessário que a gente esteja preparado. Outro dia eu estava então lendo, né, buscando material e preparando essa palestra de hoje, e eu achei algumas dicas interessantes ali de alguns psicólogos, e adaptei um pouquinho para as coisas que eu também pude vivenciar. E aí eu peço licença para vocês para usar alguns exemplos pessoais de adversidades, ou de mudanças, ou de escolhas que provocaram algumas coisas que eram aparentemente negativas, mas que, num prazo não muito longo, se mostraram extremamente positivas. Então, eu sou forçado a acreditar sempre que mudanças elas podem provocar algo de muito positivo na vida da gente. É que, às vezes, a gente é colocado numa encruzilhada o tempo todo, né? A gente chega em situações como essa. Vai para a esquerda ou vai para a direita? Nós temos que escolher o caminho. Às vezes, um caminho da esquerda, que é o que a gente queria, a gente tinha focado nele, a gente gastou energia querendo ir nessa direção, ele está obstruído. E aí nós somos forçados a tomar outra direção. Aí o que acontece? Ao invés de nós percebermos que um novo caminho se abriu na frente, nós ficamos presos ao obstáculo. Por que essa pedra está aqui? Eu queria ir nessa direção e não para cá. Quem foi que colocou essa pedra? Não era para mim isso aqui. E aí a gente fica preso a esse evento aqui e esquece de enxergar o caminho novo que surgiu para frente. É a tal da vitimização. É a tal da mania, né, ou do hábito, do mau hábito que a gente tem, o tal do mau hábito, de achar que só coisas ruins acontecem com a gente e que tudo que acontece de aparentemente ruim é realmente algo negativo, é um castigo de Deus, ou seja lá o que for. E é um grande erro, e é um grande desperdício até, eu diria, né? Desperdício de energia, desperdício de oportunidade de se fortalecer. E aí vem a primeira dica. Eu elenquei aqui 5 dicas. Então, uma delas... Vamos lá. Primeira dica, então. É o aceitar. Então, aceitar que existem adversidades, que vão existir o tempo todo na nossa vida. Nós vamos enfrentar situações difíceis sempre. Lembra? Essa é a notícia ruim, né? Por quê? Por que notícia ruim? Ora, eu posso escolher ficar dentro de casa, por exemplo, não me expor ao mundo, evitar riscos. Eu vou conseguir? Posso até conseguir. Mas o que eu vou aprender? Evitando todo tipo de risco, o tempo todo. Não saio do canto, como a gente diz, né? Não me mostro para a vida. Não me proponho a arriscar. Se eu não me proponho a arriscar, o mínimo que seja, eu não dou um passo. E aí eu passo a vida fazendo o quê? De que valeu essa experiência? Eu já usei um exemplo aqui. Ora, vamos supor uma empresa precisa contratar um motorista. Aí apareceu 2 sujeitos lá, o Pedro e o Paulo. O Pedro tem 22 anos. O Paulo tem 60 anos.
O Paulo tem 40 anos de carteira de motorista. CNH. O Pedro tem 4. Ora, eu preciso de alguém com experiência. Quem é que tem mais experiência? Paulo, né? 40 anos de CNH. O Pedro somente 4. Acontece que o Pedro, desde que foi habilitado, ele começou a viajar de caminhão pelo Brasil inteiro e nunca parou. Ele tem 4 anos de experiência nas estradas por esse Brasil afora. E olha que não é fácil, né? Dirigir pelo Brasil. A gente sabe um pouquinho das estradas aí que se tem, né? Enquanto que o seu Paulo nunca saiu do Vale do Rio Tijucas. Quem tem mais experiência? Então a idade não quer dizer muita coisa, nem o tempo aqui de habilitação deles também não quer dizer muita coisa. Por quê? Ele se expôs a mais riscos. Ele saiu de frente para o mundo, deve ter passado por muito mais situações difíceis do que esse cidadão aqui. Certo? Então, dá para entender a diferença entre se expor a riscos e evitá-los a qualquer custo? É muito bom pensar nos riscos para evitá-los, mas isso não pode nos travar, não pode evitar que a gente viva, na verdade. Nós precisamos experienciar. E agora, então, eu peço permissão para vocês para usar um exemplo pessoal. Há 16 anos atrás, por conta de... Aí foi um presente que a vida me deu, que aparentemente eu achava negativo, e acabou se transformando num presente mesmo. Ele estava com um embrulho feio somente, né? Eu sou avesso a conflito. Não gosto de conflito. Situações de conflito me fazem muito mal. E aí, eu estava vivendo situações de conflito no trabalho. Trabalhava numa empresa familiar, e aí tinha conflito com meu pai, com minha irmã, cunhado e tal. E isso era muito difícil de lidar para mim. Estava me desmotivando muito. O que aconteceu? Um belo dia, eu disse, bom, se eu ficar completamente desmotivado, nem aqui, nem em outro lugar. Sério? E ainda como consequência, o convívio familiar vai para o espaço. Acaba. E aí então tomei a decisão, aquela velha história, os incomodados que se retirem, eu resolvi sair. Justamente porque os conflitos chegaram num nível, para mim, insuportável. Então, o que eu fiz? Para evitar assim, o grande conflito final, né, o apocalipse, ao invés de comunicar verbalmente, né, para o meu chefe, no caso do meu pai, que eu queria sair, que não dava mais aquilo e tal, eu tomei o cuidado então de escrever. Por quê? Porque se fosse falar, nós íamos entrar num grande conflito de novo, talvez até o maior deles. O que eu fiz? Escrevi uma carta que parecia um jornal, e entreguei, como ele tem o hábito sempre de se refugiar num sítio onde não pega telefone, nem nada disso, aos finais de semana, eu entreguei a tal carta antes de ele ir para o sítio, numa sexta-feira. Pensei, bom, ele vai ler, vai querer falar comigo, ou vai querer brigar, ou qualquer coisa do tipo, não pode. Então vai ter que reler de novo, e assim, talvez umas 15 vezes, até digerir o assunto. Aí na segunda-feira, então, a gente senta, conversa calmamente e resolve como vai ser a minha saída. Pensei, né? Beleza. O que aconteceu? Acho que a dose foi grande demais. Ele simplesmente não deu a devida importância. Acho que digeriu tanto o assunto que não me procurou. Só que eu já tinha tomado a decisão e já comecei a trabalhar em outra direção, pensar diferente e tal. Aí marcamos uma data para o desligamento, um dia antes veio conversar, olha, vamos rever aquilo só. Para me desculpar, mas eu já nem estou mais aqui. Né? Estou só de corpo presente, minha cabeça já está longe. Estou pensando em outras coisas, outras possibilidades. Porque o que eu queria era não somente evitar o conflito, eu também queria ter liberdade. Queria ser dono do próprio dinheiro. Né? Então eram essas coisas que eu queria. Queria liberdade para poder executar novas atividades, novas oportunidades de negócio. Queria ser dono do meu próprio dinheiro, não era. E queria, então, evitar o conflito. Pois bem, no dia seguinte ao meu desligamento, então eu estava em casa sozinho, uma montanha de dinheiro que eu tinha recebido de rescisão, que dava para me manter por uns 2 meses.
com alguma economia a mais, aí talvez 3. Não tinha mais o chefe, certo? Não tinha mais conflito. E então tinha tempo para ir fazer qualquer coisa que eu quisesse. Beleza, pronto, tudo resolvido. Só que não, né? Aí veio outro presente, né? Com papel feio, embrulhado com papel feio, que foi a dúvida e o medo. O que vou fazer agora? Não tinha dinheiro para muito tempo. Tinha que inventar alguma coisa. E tinha que dar conta do recado, né? E outro detalhe, não podia voltar. Isso é também fica aí com uma dica extra aí. Quando a gente tomar uma decisão, que é uma decisão importante mesmo na vida, é importante que a gente quebre a ponte depois de atravessar. Porque vai chegar esse momento de dúvida, né, de medo, que aí pode dar uma vontadezinha de voltar atrás. E quando a gente sabe que não existe mais o caminho de volta, a gente só tem uma direção para olhar, que é para frente. Se a gente sabe que dá para voltar, sempre fica naquela, né? Será que eu vou mesmo? Né? A gente não se atira de corpo e alma como precisa mesmo, né? Como qualquer decisão importante na vida da gente. A gente precisa realmente se atirar de corpo e alma. Porém, aí vem a segunda dica. A gente precisa se preparar para isso. Então, a segunda dica é fortalecer ou fortaleça seus recursos internos. Que recursos são esses? Autoconfiança é um deles, fé em si, fé em Deus, acreditar que as coisas podem acontecer, mas não de uma maneira inconsequente e cega. A gente precisa se preparar para isso. Então, nesse momento em que eu havia me desligado, havia surgido a oportunidade de fazer chama-se MBA, mas é como se fosse uma pós-graduação em administração de negócio. Era a Universidade de São Paulo trouxe os professores de lá para Blumenau para fazer, então isso os alunos seriam executivos de empresas importantes aqui do estado, mas que também tinham negócios do Brasil todo e inclusive fora do Brasil. E alguém me convidou para participar disso. Mas eu tinha 2 obstáculos. Um era o dinheiro, não tinha dinheiro para pagar aquilo, era caro. E o segundo, eu não acreditava que eu era capaz de acompanhar aquilo. Era uma turma de alto nível, os professores de alto nível. E eu disse, não vou conseguir acompanhar aquilo ali. E aí, até que meu pai mesmo, contrariado, ele disse, não, eu te empresto dinheiro, depois tu me devolve, se quiser fazer, pode ir. Bom, então tá bom, um problema estava resolvido. Mas o outro problema, para mim, era até pior. É que eu não estava confiante para fazer aquilo. Até que um dia, eu conversei com um amigo meu, que na época, ele era diretor de um banco, e ele disse assim, eu comentei com ele, pô, velho, eu tô pensando em fazer, recebi um convite para fazer um MBA e tal, mas estou preocupado, estou com medo, rapaz, de não acompanhar isso e aquilo. E aí ele disse, que é isso, rapaz, te conheço há muito tempo, vai lá que tu vai ser muito útil para ti, já que eu estava me propondo a trabalhar com negócios. Tu vai te preparar, tu vai conhecer mais gente, tu vai criar uma outra rede de relacionamento e vai ser muito útil. Vai por mim que tu vai dar jeito. Aí entrou em cena a próxima dica, que é fortaleça seus recursos externos. O que é isso? Nós precisamos de uma rede de apoio, todos nós precisamos. Estou falando desses momentos importantes na vida da gente. Grandes tomadas de decisão, mudança de direção, algo que provoque mudança de direção mesmo. Aquilo que aparentemente é uma adversidade, né? O presente embrulhado com papel feio, isso. Então, nesses momentos, a gente precisa estar preparado internamente, primeiro. Se eu quero mudar de atividade, eu preciso me preparar. Preciso estudar,
preciso conhecer um pouco, ou bastante, de preferência bastante, sobre aquilo que estou me propondo a fazer. Se é uma nova atividade, se é um novo emprego que eu quero, eu preciso me preparar. Ora, se eu quero ganhar mais, o que eu preciso? Preciso mudar de atividade para uma atividade que remunere melhor, certo? Ok. Como é que eu faço para mudar de atividade? Eu preciso estar preparado para ela. Se eu tenho que estar preparado para essa nova atividade, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer. Seja de que forma for, seja um curso técnico, seja o que for, eu preciso me preparar. Intelectualmente. Emocionalmente eu preciso estar preparado. Nesse momento, que logo em seguida que eu também fiz esse desligamento, comecei esse curso, eu tinha muito tempo para pensar. Né? Não tinha mais emprego, estava desempregado, recebendo seguro-desemprego, inclusive, na Caixa Econômica, lá em Brusque, não tinha aqui em São João, todo mês ia lá receber. Ajudou. Então, nesse momento ali difícil, de preparação e tal, eu fiz uma reflexão que foi bem interessante. Algum tempo atrás, antes disso, antes dessa tomada de decisão, eu pensava assim comigo, olha, não tem ninguém que eu conheça que eu não me dê bem. Eu me relaciono bem com todo mundo que eu conheço. Eu pensava assim. Aí comecei a fazer um balanço de, já enchei os dedos de uma mão. Eu já tinha uma listinha ali de pelo menos 5 pessoas que eu já nem frequentava o mesmo ambiente. Não cumprimentava mais. Não tinha qualquer tipo de relacionamento. Tive problemas ali. Aí o que eu fiz? Criei essa lista mental e fui um por um. Perdoando. Fulano de tal. Por que mesmo que a gente... Aí tem hora que a gente tem a dificuldade até de lembrar o motivo. Às vezes é uma coisa tão tola e a gente vai alimentando isso e vai ficando. No fim a gente sabe que não quer estar junto daquela pessoa, mas não sabe nem por que foi. E aí eu fiz a lista e comecei. Fulano de tal... E fazendo as minhas orações e tudo. Puxa vida, que isso também se apague da vida dele, que a gente consiga... Não precisa ser grandes amigos, mas não tenha mais mágoa nenhum um do outro. E assim eu fui fazendo um por um. Coincidentemente, claro que não é coincidentemente, mas olha só, as coisas mais interessantes aconteciam. Eu me lembro que num domingo, acho que foi o primeiro da lista, eu entrei numa panificadora que eu nunca tinha entrado. E aí, coincidentemente, entrou pela outra porta essa pessoa. Entramos juntos, no mesmo lugar, e não tinha ninguém para atender no balcão. Estávamos só nós ali. Era uma panificadora pequenininha. Olha só, eu já tinha feito, felizmente, já tinha feito aquele exercício, né, do perdão. O que eu fiz? Como eu estava já livre daquilo, eu fiz uma brincadeira. Vamos fazer o seguinte, fulano. Eu vou para o lado de dentro do balcão, e te atendo, depois tu troca. Eu vou aqui pro lado de fora e tu me atende. Tá bom? Tá, rima um pouquinho ali, pronto, beleza. Precisou eu me ajoelhar na frente dele, olha, me perdoa, ou então assim, eu te perdoo. Não precisou. Aquilo aí estava dado o recado. Né? Do jeito que foi colocado, estava dado o recado. E assim foi. Um outro caso, numa empresa também, cheguei na recepção da empresa, queria falar com o dono, a recepcionista saiu, nisso entrou o outro, próximo da lista. Não tinha ninguém para falar, a não ser comigo. Isso, ali foi meio pesado, assim, o nosso evento lá anterior. E aí ele não quis falar comigo, e eu disse assim, queres falar com o seu fulano de tal? Disse, quero, mas não tem ninguém. Não. Eu estou esperando para falar com ele, mas pode ir na minha frente, não tem problema nenhum. O meu assunto é rápido. Não tem problema, eu tenho tempo. Tinha tempo. Estava esnobando tempo. Aí, o que aconteceu? Pronto, resolvido. E assim fiz um por um. Ao final dessa lista, eu percebi uma velocidade, ganhei uma velocidade incrível. É até difícil de explicar, mas a gente fica leve. A gente elimina peso desnecessário da vida da gente e que a gente só percebe quando elimina. Sabe quando a gente esquece o exaustor da cozinha ligado e ninguém se dá conta que tem alguma coisa incomodando? Só quando vai lá e desliga, era isso que estava incomodando. Não acontece? Assim acontece com essas coisas, essas mágoas e esses ressentimentos que a gente vai carregando, e a gente só nota que aquilo era realmente pesado na nossa vida quando a gente elimina. Aí, pronto, muda. O nosso olhar muda.
As lentes são trocadas, né? É outro colorido. Funciona, gente. Falo por experiência própria. Funciona. Então, como parte dessa preparação, desse fortalecimento dos seus recursos internos, exercite o perdão. Isso serve para fortalecer o emocional. Nos deixa mais robustos, mais fortes, mais preparados. Lembra que a gente vai sempre ter adversidade? Então, ao final de uma adversidade, nós temos que sair o quê? Mais fortes. E não aniquilados. Certo? E aí entra a outra dica. Deixa eu consultar a colinha. Aqui é uma citação do filósofo Nietzsche, que ele diz o seguinte: o que não nos mata, nos fortalece. E aí, eu me permito também discordar dele. Porque isso não é inteiramente verdade. Nem sempre o que não nos mata se fortalece. Se eu não estiver preparado realmente para uma adversidade, ela pode me aniquilar. Pode me deixar, por exemplo, com tanto medo que eu jamais vou me arriscar novamente. Então, por isso a importância de fortalecer os nossos recursos internos. Primeira coisa, precisa fortalecer. Então, precisa se preparar para o que vem pela frente, para a mudança que quer. Se eu me propus a algo, eu preciso estar preparado intelectualmente para aquilo, psicologicamente para aquilo, e eu preciso me fortalecer espiritualmente. Então, o perdão é um grandíssimo exercício, uma grande ferramenta, e funciona de verdade. Se duvide, pague para ver. Façam esse exercício. Né? Escolham aí alguém, se por acaso alguém tiver, não acredito, mas se por acaso alguém tiver alguma desavença, procurem fazer esse exercício. Não precisa ir lá pedir perdão de joelhos na frente, mas faça isso mentalmente, coloque nas suas orações, pedindo para que elimine esse sentimento de rancor, de mágoa. Elimine, peça ajuda. Quando a gente pede ajuda para algo nobre, essa ajuda vem, pode ter certeza. Para uns mais cedo, para outros um pouco mais tarde, mas ela vai vir. Isso é certeza absoluta. Certo? Então é importante, como parte desse fortalecimento interno, esse tipo de exercício. Lógico, coragem não tem a ver com falta de medo. Coragem tem a ver com uma atitude perante alguma situação de risco. Certo? Então não quer dizer que, eu tenho muito medo, então por isso que eu não quero arriscar, eu não quero aprender algo novo, eu não quero conhecer pessoas novas, porque eu posso me machucar. O medo todo mundo sente. Só que esse medo não pode ser paralisante. Medo de um novo relacionamento. Por quê? Só porque se decepcionou no outro? Aí é aquela tal história, eu fico preso na pedra que estava no caminho e esqueço de enxergar o caminho novo que se abriu. Ora, eu me coloco como vítima. Porque me traiu, então hoje eu não quero mais me relacionar com ninguém. Será que se não fosse aquela traição, você estaria hoje na situação que está, aberto a novas possibilidades, ou mesmo vivendo esse novo relacionamento, que é tão feliz, tão mais feliz do que era antes? Então por que reclamar do evento em si? São simplesmente mudanças de caminho, nada mais. Presente com papel feio. Só isso. Então, é importante que a gente pare de ficar preso na pedra, no obstáculo que estava ali. É importante a gente mudar o foco, começar a enxergar um pouquinho mais adiante, enxergar que um novo caminho se abriu. Porque sempre acontece assim. Quando um se fecha, o outro se abre. Sempre. Isso é da natureza. Fechou uma porta, abriu outra. O caminho está impedido aqui, abriu outro ali, porque nós estamos sempre em movimento, a gente não pode parar. A vida é assim, a gente não está aqui a passeio, nem de férias, né? A gente veio aqui para aprender, para viver. E a vida tem muita coisa boa para oferecer. Só que a gente pensa que coisa boa é zona de conforto. Eu estou aqui no bem bom, dinheiro no banco, minha vida estável, dentro de casa está tudo bem, tá bom assim, pronto. Só que nessa zona de conforto, nada de interessante de verdade acontece ali. Aquilo é morno,
Precisa? Precisa, lógico. Lembra? Enquanto o chicote vai e volta. É a hora do descanso, é a hora do preparo. Então, nessa hora em que tudo aparentemente vai bem, está calmo, é o momento que a gente tem para se preparar. Porque no momento em que o circo pega fogo, convenhamos, fica mais difícil, né? E a gente se preparar, porque aí bate o desespero, a gente tem que rebolar, tem que procurar saídas. Se a situação é difícil, tem que procurar saída. Eu tenho que estar forte para isso. Então, vamos aproveitar, né? O momento da calmaria, a zona de conforto é o momento propício para a gente se preparar. Fortaleça seus recursos externos. Um amigo nos dá o quê? Encorajamento. Lembra que eu contei ali no meu caso? Meu amigo me encorajou para aquilo. Se não tivesse isso, não tivesse acontecido aquilo, talvez eu não tivesse participado daquele treinamento. Que olha, me alegro muito hoje, tem professores daqueles que eu encontro de vez em quando, nos canais da Globo News ali, sendo entrevistados pelo William Vac e outros comentaristas, né, de economia e tal. Olha, era meu professor. Então, hoje eu estou usando coisas que há 16 anos atrás eu aprendi. E hoje eu vejo a importância daquele presente, né, com o papel feio. Eu não tinha ideia. A gente, quando toma uma decisão, a gente não tem ideia detalhada de tudo que vai acontecer. Por exemplo, a falta de dinheiro, uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Eu lembro um domingo de manhã, que a minha esposa falou, a gente tinha recém-casado também, era uma outra mudança grande, né? Duas, uma em cima da outra. Acabou o gás. Não, tudo bem, vou lá buscar. Aí fui buscar o gás, não tinha R$1 na carteira. Custava R$11 o botijão de 13 quilos, né? Não tinha. Fui no banco. Limite todo tomado, não dava para sacar nada. Não tinha cheque. Não tinha mais nem como passar cheque. Não tinha mais folha, não tinha nada. Disse, bom, vou num posto de gasolina de um amigo que tinha... Vocês lembram que tinha aquelas grades cheias de botijão dentro? Os postos de gasolina que revendiam, né? Hoje não tem mais. Na época tinha. E aí cheguei lá, não tinha gás. Pensei, vou lá, assino uma notinha e pago o dia que eu tiver, né? Não tinha gás. Voltei para casa sem. Opa, lição número 1, não tinha dinheiro para o básico. Nunca tinha passado. Eu sempre tive uma vida confortável. Isso não é motivo de vergonha e nem de orgulho, né? Nem de soberba, nada disso. Cada um tem uma situação. Nasci numa condição que eu nunca tinha experimentado isso. Uma lição caríssima, que trago até hoje aquilo. Experimentei, não foi só aquilo, né? Lógico, não foi. Estou citando um caso, né? Passei por um perrengue danado, né? Como se diz. E aí depois, em seguida a isso, no mesmo momento, como foi uma mudança muito grande e aquilo gerava, né, uma incerteza e uma angústia e um medo, eu desenvolvi uma ansiedade terrível, que eu não conseguia respirar e não conseguia dormir. Durante o dia, a minha respiração era pela metade, estava sempre uma bola aqui, né, no peito. E à noite não conseguia dormir. E agora, o que eu vou fazer com isso? Tomar remédio não quero. Eu não quero procurar médico aí que vão me dar remédios controlados. Não quero isso aí. Foi aí, esse presente, embrulhado com papel feio, me trouxe uma outra oportunidade. Eu desenvolvi o hábito de praticar exercícios físicos. Foi através do exercício físico que eu curei, vamos dizer assim, essas crises de ansiedade. Pronto, passei a dormir tranquilamente, respirar normalmente. Por quê? Porque a gente põe o nosso corpo aí para cansar, né? Vamos suar, vamos gastar. Funcionou. Recursos internos. Procurar alternativa, gente. Tem alternativa. O nosso corpo, nós temos ao nosso dispor forças e recursos que a gente acessa exatamente nos momentos difíceis. Quando a coisa aperta, a gente vai buscar recursos que a gente nem sabia que tinha. Mas funcionam. Estão aí à nossa disposição, internamente e externamente. Amigos que vão não só encorajar, ou talvez até a gente se surpreenda com algumas experiências muito parecidas com as nossas de algum amigo, que vai poder nos orientar. Porque está de fora. Ele não está passando pelo mesmo momento difícil. Ele já passou.
Ele vai dizer, olha fulano, isso aí, calma, daqui mais uns 2 meses tu já vai estar bem melhor, vai por mim, tu ainda vai dar risada dessa situação e vais achar ainda como positiva. Dito e feito. Né? Então os amigos podem fazer isso, a família pode fazer isso. Isso são os nossos recursos externos. Uma igreja, uma comunidade espírita, seja o que for, não importa a religião, mas pode dar apoio. Isso é recurso externo, precisa ser usado. Precisa usar, os recursos estão aí. Nesses momentos a gente precisa de ajuda, então tem que usar. Peça ajuda. Né? Para quê? Para que o orgulho? Né? Eu me viro sozinho. Ninguém se vira sozinho. Ninguém se vira sozinho. Pode achar que é assim. Nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros. Quando a gente pede a Deus ajuda, muitas vezes é assim, né? Faz oração, meu Deus, eu preciso melhorar minha vida, preciso resolver a situação financeira, e aí fica olhando para cima, para ver se acende aquela luz, e tchá, milagrosamente resolve a situação, né? Pronto. Enquanto isso, eu estou ali, de olhos fechados, fazendo a minha oração, esperando a luz que vem de cima, e aí o Luiz vem lá me convidar para uma oportunidade nova que surgiu. Eu disse, não, Luiz, agora eu não tenho tempo, eu preciso fazer minha oração, eu preciso pedir um milagre. Eu disse, mas Júnior, eu preciso conversar contigo sobre um novo negócio. Não, agora não, Luiz. Agora não, porque eu preciso me concentrar. E a ajuda vem pelas pessoas, a gente está aqui encarnado. Será que é assim que vai vir a ajuda? É uma luz que vai acender e vai resolver instantaneamente o problema? Não. A ajuda vem pelas pessoas. Alguma oportunidade que chega na nossa vida, chega por onde? Pelas pessoas. É um convite, uma oferta. Né? Às vezes até uma porta que se fecha, uma demissão. São enormes oportunidades, enormes oportunidades. A gente fica insistindo, às vezes, uma coisa que não nos deixa feliz, está lá por causa do dinheiro, e quando é demitido, aí a gente tem que realmente correr atrás, e aí acha, oh meu Deus, por que eu não saí antes? Né? Medo. Então, autoconfiança, importante, e fé, né? Fé, pedir ajuda, recursos externos, usar os nossos recursos externos. Então, precisamos usar essa rede de apoio que a gente tem. A ajuda vem pelas pessoas. Pedir, a gente precisa pedir. Ah, Deus sabe tudo que a gente precisa. Tá, e aí? Se fosse assim, ninguém precisa fazer nada, então. Cruza o braço e espera que tudo vai se resolver. Não. E a nossa capacidade de resolver problemas? A nossa resiliência, a nossa capacidade de resistir às dificuldades, onde é que fica? Como é que se exercita isso? É experimentando mesmo. E como é que se ganha ajuda? Pedindo. Tem que pedir. Então precisa aproveitar essa rede de apoio que a gente tem, que é nos amigos, na família, nas comunidades, enfim. Nós temos sempre alguém em quem nos apoiar, alguém sempre disposto a nos ajudar, a nos dar encorajamento, a nos dar instrução, a nos trazer oportunidades. Então, a gente precisa pedir, mas precisa estar atento, porque essa ajuda vai chegar de algum meio. Então, fica esperto, porque de algum lado ela vai vir. Alguém vai trazer esse presente para ti. E nem sempre ele vem todo bonitinho, embrulhado com um papelzinho bonito e com um manual de instrução. Às vezes vem de qualquer jeito. Joga lá em cima da tua mesa, embrulhado com aquilo, com papel de pão. Parece uma coisa, mas são as oportunidades. Então a gente precisa ter paciência para ir desembrulhando aquilo, para ir digerindo aquilo, para ir aproveitando aquela oportunidade de mudança. Depois disso, isso deve fazer uns 6 anos, eu estava indo de Brusque, eu moro em Brusque, trabalho aqui, né? Então eu estava vindo de Brusque para cá, e aí deu no rádio uma propaganda do Hemosc, o Hemocentro lá de Florianópolis, pedindo doadores de medula. Opa, era janeiro, estava assim aquela calmaria, né? Era muita gente de férias ainda e tal. Boa ideia. Vou lá me inscrever para ser doador de medula. Eu já era doador de sangue antes, vou lá me inscrever para doador de medula. E fui para Florianópolis. No caminho eu ia pensando assim, ó, já pensou se vai que meu sangue é compatível com alguém aí, eu acabo salvando alguém? Beleza, aí me animei todo, né? Cheguei lá e faz testes, isso, aquilo, tal, preenche, cadastro, tananá, beleza.
Outro dia me chamaram lá. Aí fui lá de novo. O que foi? Tu tens hepatite C. Pá, e agora? O que é isso? Não, é problema aí no fígado e tal. Pronto, voltei, já fui pesquisar. Né? Hepatite C, câncer de fígado. Opa. Tananã, hepatite C, cirrose. Ah, meu Deus. E hepatite C, transplante de fígado. E tananã, hepatite C, transplante que não deu certo. Meu Deus do céu. Opa, agora a coisa ficou feia. Agora o papel era feio. O embrulho era feio. O que eu fiz? Já fui consultar especialistas e tal. Fui em 4 lá, logo. E aqui, lá, e tananá, quero saber tudo, quero reunir todas as informações. Lembra que a gente precisa se preparar? Queria entender como é que funciona e tal. A hepatite C, só para vocês, como informação, para quem não sabe, é um ataque por vírus no nosso fígado, constantemente. É uma hepatite que não tem sintoma algum. As outras têm. Cansaço, muda a cor da pele, muda a cor dos olhos e tal, né? Hepatite C é 0 sintoma. 0. Esse é o grande problema dela. Ela é tão silenciosa que quando a gente vai saber que tem, muitas vezes, é quando está com cirrose, que é isso aqui, quer ver? Ó? Existe uma tabela, por curiosidade, chama-se tabela Metavir. É uma tabela que mede o nível o estado do fígado, vamos dizer assim. 0, 1, 2, 3, 4, chama-se F0, F1 e assim sucessivamente. Depois de consultar os especialistas, vai ter que fazer um tratamento. O tratamento é muito agressivo, tem gente que não consegue terminar o tratamento, perde os cabelos. É como uma quimioterapia. A alteração de humor é terrível. Tem gente que precisa de transplante de sangue constantemente. E para uns é tão agressivo que não dá para concluir. Não dá para chegar no final. E esse tratamento a gente tomava, eu fiz, toma injeções na sexta-feira à tarde. Por quê? Porque a gente perde o fim de semana. Fim de semana joga lá num cantinho e deixa. Na segunda-feira está melhorzinho já. Então aproveita o fim de semana para ficar lá num canto, né? Porque a gente fica imprestável, realmente. Muitos efeitos colaterais. Quando eu então iniciei, faço um exame que chama-se biópsia, né? Tira um pedacinho do fígado e tal. Eu estava aqui, nesse estágio aqui, F2. Opa, estou no meio. Aqui é cirrose, tá, gente? Cirrose hepática, F4. 0 é fígado normal. Todo mundo que tem um fígado normal, que não tem nenhuma doença, que não faz nenhuma extravagância, normal, F0. Cirrose, não tem mais muito o que fazer. Agora tem, tá? Mas até então a informação que se tem é que no cirrose não é difícil reverter o quadro, mas é bem difícil mesmo. Aqui é F4. Então eu estava aqui no F2, estava no meio. Bom, tem jeito? Tem jeito? Tem. Aqui ainda tem. Tá bom, então vamos tentar. Fiz o tratamento, não deu certo, mas eu preciso fazer alguma coisa. Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar, para ver qual é o grande problema do fígado, o que sobrecarrega ele, além dos tóxicos, né, de álcool, principalmente bebida destilada, enfim. Gordura no fígado. Então, o que precisa para eliminar a gordura? Exercício aeróbico. Opa, vou correr mais. Eu caminhava, agora vou correr. Precisa exercício... Enfim, aumentei a minha carga de exercícios, mudei meus hábitos alimentares, cortei bebidas destiladas, comecei a cuidar do pH do que eu consumo. Né? Por exemplo, água, eu só compro água de pH alto, tomo limão diariamente, eliminei açúcar, que mais? Refrigerante, já falei, por causa do pH, não tanto por causa do açúcar, mas por causa do pH. Ou seja, é importante que a gente mantenha o pH do nosso sangue alto, porque o pH baixo é acidez, pH alto é alcalino. Pra vocês terem uma ideia, o refrigerante tem o pH 2,5, o pH do corpo é 7,3. Cada vez que a gente toma um refrigerante, a gente baixa o pH do sangue. pH baixo é ácido. Ambiente ácido é ambiente para desenvolver câncer e as outras doenças. Baixa imunidade. pH alto, imunidade lá em cima. Cada vez que eu tomo um copo de refrigerante, eu preciso de 32 copos de água boa, pH acima do meu, para poder recuperar isso aqui de novo. Só para entender o que o pH, a importância de pensar no pH. Fiz isso,
faço isso até hoje, né, como hábito. Claro, fiz o tratamento, não deu certo o tratamento. Tenho o vírus até hoje, mas fiz essa série de mudanças. O que aconteceu? Há um mês e pouco atrás fui fazer, agora os exames já são bem mais modernos, mais sofisticados, mais detalhados. Fiz e fui aqui. Voltei para o 0. Ganhei uma nota 0, com estrelinha. Esse foi um 0 bom, né? Mesmo tendo vírus, consegui voltar aqui. Certo? O que isso mostra? Dá para a gente reverter diversas situações. Mesmo aquilo que eles digam, não, sem o tratamento não consegue reverter. Como que não consegue? Aí. Tem a prova. Se quiser, eu tenho exame lá em casa para mostrar. Dá para fazer, gente. Mas precisa se propor. O médico falou exatamente o que eu tenho que fazer? Não. Falou alguma coisa, mas a gente vai buscando informações, vai se preparando, vai entendendo como funciona, e aí a gente começa a trabalhar nesse sentido. Certo? Então a gente precisa se preparar. Precisa entender como as coisas funcionam. Para poder, então, tomar as decisões. Mas estão aí, os recursos estão aí. Hoje, no quesito informação, a internet é fantástica, né? A gente acessa uma série de coisas. Não vai só no seu Google, não, tá, gente? Quem quiser algo mais científico, vai lá no Google Academic, que são só publicações científicas. Lá tem publicação séria. Se vocês quiserem entender. Quer ver um outro exemplo? Existe a nossa casa aqui em Blumenau, ela tem esse viés, essa tendência de... uma campanha até, né, de combater as doenças inventadas e também de mostrar que nós podemos promover a nossa cura, ou podemos auxiliar muito a nossa cura. Em 1984, se eu não me engano, existia uma substância chamada naltrexona. Essa substância era usada em altas doses, 50 ou 60 miligramas, no tratamento de dependentes de heroína e álcool. O que ela fazia, usada em doses altas assim? O sujeito que gostava muito de beber, a esposa ia lá e botava isso aqui na comida sem ele perceber. O que fazia? Tirava o prazer que o álcool dava. E aí, aos poucos, a pessoa ia perdendo o interesse. Assim acontecia com a heroína também. Então, era, a princípio, uma substância que foi usada para isso. Alguns anos depois, vários anos depois, um médico americano descobriu que isso aqui, em baixíssimas doses, 3,5 miligramas ou um pouquinho mais, ele começou a usar em pacientes que tinham HIV, soropositivos. E ele percebeu que em todos os pacientes soropositivos dele, tratados com baixas doses de naltrexona, que chama-se LDN, isso aqui é uma sigla em inglês, que é low, que é baixo, low dose naltrexone, baixas doses de naltrexona. Ele descobriu, ele percebeu, constatou que 100% dos pacientes tratados com baixas doses de naltrexona não desenvolviam a AIDS, só tinham o vírus. Opa! Aí ele começou a fazer outros testes. Resumindo, gente, esse LDN é um tratamento que cura ou resolve os sintomas ou aumenta muito a qualidade de vida de uma série de doenças. Vários tipos de câncer. Câncer de pâncreas, por exemplo, tem casos de cura de câncer de pâncreas, já com metástase pelo corpo todo. Câncer de pâncreas é praticamente uma sentença de morte. Quando alguém descobre no médico, ele só dá o tempo que a pessoa vai ter de vida. Cura câncer de pâncreas com LDN. Baixas doses de naltrexona. Lúpus. Esclerose múltipla. Esclerose múltipla. O melhor tratamento que existe hoje, de esclerose múltipla, custa mais ou menos R$60 mil ao ano. Tem uma série de efeitos colaterais. Alguns, assim, são terríveis. E um baixíssimo aproveitamento. Os resultados são muito pequenos. Esclerose múltipla tratada com naltrexona, com LDN, né, baixas doses de naltrexona, tem uma eficácia 10 vezes maior e custa R$500 ao ano. Por que ninguém usa? Porque só custa R$500 ao ano. Isso não dá dinheiro para ninguém. Isso cura. Curar não é interessante. Doença crônica dá dinheiro. Doença curada não. Certo?
E de preferência doença crônica com remédio caro. Então, muito mais importante do que procurar médico que entope a gente de remédio é procurar médico sério. Que se preocupe com o bem-estar, que se preocupem com o todo. Colesterol, por exemplo, é um desses casos. Vai lá no médico, o homem, por exemplo, lá no médico, o colesterol está alto, então vou dar um remédio para baixar o colesterol. O colesterol alto é um sintoma, é uma defesa do organismo. Se a minha tireoide ou a minha testosterona a tireoide não está funcionando bem, a testosterona está baixa, uma defesa do meu organismo é produzir mais colesterol, para procurar promover um equilíbrio no meu organismo. Aí ele vai lá, vamos supor que o problema seja a testosterona, o hormônio masculino, está baixo. O colesterol aumentou, o médico vai lá e... Não, vamos forçar a queda desse colesterol. Aumentou o problema. Isso é um exemplo, gente. Então hoje, assim, existem médicos e médicos. Médicos bem informados, atualizados. Médicos não tão... ou desinformados, vamos dizer assim, muito atrasados ainda. E tem também o mal intencionado. Aquele que quer ganhar pontos lá do laboratório para depois viajar para as Bahamas, enfim. Né? Ganhar viagem de graça para congresso, essa coisa toda. Então tem que prestar atenção nisso. Isso é uma crítica? Não, gente, é uma denúncia. Tá? Isso existe. Isso existe. Pode pesquisar lá. Um exemplo. Então os recursos estão aí. Nós temos tanta coisa, tanta gente querendo ajudar. Se vocês acessarem a internet, procurem lá, coloque lá, LDN Laí Ribeiro, é um médico que faz isso. Tem palestra dele para médicos, falando, explicando como é que funciona isso aqui. Isso aqui aumenta a defesa do organismo assustadoramente. Foi uma tática que aquele médico americano desenvolveu, que ele, vamos dizer assim, ele engana as células do corpo, faz com que elas pensem que não tem mais defesa, e ela produz mais defesa, mais defesa. Para ter uma ideia, quem toma LDN nem gripa mais. Eu estou tomando. Vou fazer um teste. Antes de começar o tratamento novo da hepatite, quero saber se deu resultado ou não. Baratinho, farmácia de manipulação, só que precisa de receita médica. Nenhuma farmácia fornece naltrexona sem uma receita médica que fica retida lá. O porquê eu não sei. É tão barato que nem patenteado é mais. Nem os laboratórios não têm mais nem nome para isso aqui, porque é muito baratinho. Então deixa só para as farmácias de manipulação. E tem um poder enorme. Sem efeito colateral. A única contraindicação é para quem é transplantado. Quem é transplantado não pode tomar, porque senão ele vai expulsar o órgão que foi transplantado, certo? Fora isso, não tem contraindicação. Até eu vi um caso de uma mulher que tinha esclerose múltipla e estava paralítica. E ela tratou-se com LDN, baixas doses de naltrexona. Em poucas semanas ela começou a andar. Ela estava paralítica. Ela começou a andar. O que ela fez? Ela andou, isso é nos Estados Unidos, ela andou 90 quilômetros, vocês vão achar até a imagem dela, caminhando com o marido dela. Ela andou 90 quilômetros da casa dela até o governador do estado onde ela morava, como protesto para divulgar o tratamento à base de baixas doses de naltrexona. Baratíssimo, deu resultado. Ela era a prova viva daquilo. O que aconteceu? Nada. Nada, porque não interessa. É muito barato. Ninguém ganha. A não ser ganha saúde, lógico, né? Mas ninguém fatura com isso. Ok. Então, falei demais, né? E por último, e não menos importante, inspire-se em exemplos externos de pessoas que passaram por dificuldades ou que promoveram grandes mudanças na vida. Isso pode servir, essa inspiração, não é que eu vendo o exemplo de alguém, os meus problemas vão se resolver. Não é isso. O que eu quero dizer com isso é que isso serve de motivo, isso dá energia, isso mostra que é possível. Mas então eu vou ver só de graça, vou ver alguém que tem um exemplo de superação, que quase morreu, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, perdeu os filhos. Não. Tem exemplo de quem também teve uma vida razoavelmente confortável, mas conseguiu promover grandes coisas. E aí, eu vou encerrar aqui com a palavra de um cidadão aqui, que talvez vocês conheçam. E se conhecerem, vocês vão concordar comigo. Ele tem moral para falar.
Agora eu precisava que alguém apagasse a luz. É isso. Obrigado. Para ficar... Não. Depois eu uso aqui. Obrigado. Ok. Só um minutinho que está aquecendo aqui as turbinas. Pronto. Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Aí vencendo na reta, é o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton! E aí, conhece? Tem ou não tem moral para falar? Talvez o nosso maior ídolo, né? Esportivo e um grande exemplo, né? Um grande garra que ele devolveu, vamos dizer assim, o orgulho no bom sentido, né, de ser brasileiro, mostrou que o brasileiro é capaz, ele conseguiu, através do esporte dele, através do exemplo dele, despertar isso nos brasileiros de novo, né? Nos domingos de manhã, a gente gostava de ouvir essa musiquinha, né? E isso dava, vamos dizer assim, ânimo, mostrava que a gente é capaz também, que é possível. Então, essa é a quinta e última dica que fica, né? Vamos nos espelhar nesses exemplos, porque eles são realmente inspiradores. Então, isso faz parte do inúmero leque de recursos que a gente tem para nos ajudar quando a gente enfrenta situações difíceis. Temos tudo isso aí ao nosso redor, basta acessar isso aí, está disponível a todo mundo, então vamos aproveitar, usar isso para a nossa vida, para a gente poder ter uma vida melhor, né? mais animada, mais rica, no sentido de novas experiências e novos aprendizados. Ok? Fica a dica então. Obrigado. Obrigado, Júnior. Então, pedimos para te fazer a oração de encerramento.